Graça e paz, meus queridos. Nós estamos com a segunda parte do testemunho da Angélica Romão, minha excelentíssima esposa. Ela estará dando continuidade aqui para vocês. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, seu comentário e que você possa compartilhar este conteúdo produtivo para as pessoas conhecerem esse trabalho podcast com Deus Pai. Paz do Senhor, Angélica. Paz do Senhor. Vamos para a segunda parte do testemunho? Vamos sim. Dê continuidade. E aí eu perguntei para o pastor, o que é dom? Nada mais como meu esposo poderia explicar para vocês o que é um dom. Ele vai estar explicando para vocês o que é um dom. Gente, em relação ao dom. Dom é Deus quem dá. Existem pessoas que Deus dá o dom da pregação. Existem pessoas que Deus dá o dom do louvor. Existem pessoas que Deus dá o dom dela transmitir o seu testemunho, por mais que seja às vezes nos bastidores. Porque existem pessoas que ela não quer aparecer, mas ela entende que Deus deve aparecer. Mas tem outras que Deus permite com que ela apareça no bom sentido para usar o dom que Deus te deu para abençoar outras pessoas do reino de Deus no ministério. Existem pessoas que têm o dom da caridade. Existem pessoas que têm o dom que Deus deu da cura. Existem outros que têm o dom de a arte de falar em público, de pregar, de anunciar o evangelho, a poderosa palavra de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer, ou aquilo que Deus tem para oferecer e para dar. E entenda, Deus dá o dom, mas a responsabilidade também aumenta. Sim, a responsabilidade aumenta. E aí eu falei, tá bom, pastor, se Deus mandou eu usar o dom que Deus me deu, eu vou começar a orar para esse dom. Ele falou assim, não é para orar, Deus já te deu o dom. Você vai começar a louvar lá dentro. E muita gente vai se incomodar. Você vai começar a louvar lá dentro e muita gente vai se incomodar com o seu louvor. Te prepara para isso. Aí eu falei, amém. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ir. Aí uma vez eu tava ouvindo louvor no banheiro, se trocando para entrar pro trabalho. Tava ouvindo louvor e veio uma pessoa e bateu na porta. Aí eu falei assim, não dá pra você abaixar esse som, não? Parece que você é surda. Deus não é surdo pra você ficar ouvindo desse jeito. E ali logo eu já entendi o que o pastor queria me dizer. E aí eu peguei, simplesmente desliguei, porque eu já tinha terminado de me trocar. Guardei o celular e fui trabalhar. E essa pessoa trabalhou o dia inteiro do meu lado e o dia inteiro eu louvando. Aí ela chegou em mim e falou assim pra mim, eu não te entendo. Olha o jeito que ela falou, eu não te entendo. Eu falei, por quê? Você bebia, você fumava, você farreava, e agora você só fala de Deus, fala que Deus cura, fala que Deus liberta, que Deus salva, que Deus transformou a sua vida. A gente vê que Deus transformou. Mas não precisa de você ficar falando pra gente toda hora. Eu simplesmente virei pra ela e falei assim pra ela. Sabe esse processo que você tá passando? Mas como o Espírito Santo mandou eu usar o dom que Deus me deu, eu fui usar o dom que Deus me deu. Ela falou assim, ficou olhando pra minha cara. Ela falou assim, que processo, irmã? Você tá ficando louca. Eu falei, esse processo que você tá passando financeiramente é por falta de Deus. Se você orar e pedir discernimento para Deus e sabedoria para poder usar o seu dinheiro financeiro, você vai ver quantos mistérios Deus vai desenrolar da sua mão. E nisso ela começou a chorar. E aí ela falou assim para mim, sabe? Eu tô sem nada na minha casa. E a gente recebeu ontem. Eu não tenho mais dinheiro. Não tenho porque eu fui atrás de colegas, fui fazer churrasco, fui comprar fardinho de cerveja
pros colegas. E agora eu tô sem nada na minha casa pra comer. Situação difícil, né? E aí eu peguei e falei pra ela, tá vendo? Se você tivesse orado e tivesse falado com Deus pra Ele te dar sabedoria e o discernimento pra poder usar o seu dinheiro, você não estaria passando o que você tá passando hoje. Passou. No outro dia eu falei pra ela, ó, amanhã vai ter culto na igreja. Se você quiser ir, você tá convidada, viu? Pode ir lá na nossa igreja lá, pra você participar de um culto. Ela falou assim, eu vou pensar, Angélica, eu não gosto muito disso. Eu falei pra ela, eu também não gostava. Eu também não gostava. Quando a minha irmã me chamou, eu falei pra ela que eu não iria. Mas hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus, eu faço parte dessa Glória a Deus. geração. Aí ela falou assim, eu vou ver. Aí eu fui pro culto, fiquei lá. Aí de repente me chamaram. Eu sentava bem na frente. E me chamaram lá e falaram assim, Angélica, tem uma pessoa ali fora e diz que é sua amiga de serviço. E diz que veio pra cultuar. Só que ela tá com vergonha de entrar. Tem como você entrar com ela? Eu saí pra fora. Quando eu vi que era a pessoa que eu convidei, eu fiquei tão feliz. E convidei ela pra entrar. Ela entrou e ficou no culto. Deus falou com ela grandemente, fortemente. Mas só que o meu ministério naquela igreja já estava se findando. Meu ministério estava se acabando naquela igreja. Ou seja, olha o propósito de Deus, a forma de Deus trabalhar. Não é por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo de número 13, a qual nós conhecemos de cor e salteado, que há um tempo determinado para todas as coisas. Entenda o propósito de Deus, o tempo de Deus, viu? E aí meu tempo estava se findando. E aí eu comecei a ficar em oração. E orando, falando com Deus e falando, meu Deus, se for ali meu caminho, me mostra. Mas se não for da tua vontade, Jesus, me mostra também. E aí um belo domingo minha avó falou assim pra mim, filha, vamos com a avó na igreja. Vamos lá visitar a igreja da avó. Aí se você gostar, você fica. Se você não gostar, você volta pra sua igreja. Aí eu falei assim pra ela, vó, eu posso até ir visitar. Mas como eu tenho trabalho na minha igreja, eu preciso ver com o pastor se eu posso ir. A senhora espera eu falar com ele? Ela falou, tá bom, eu vou esperar. Eu liguei pro pastor e falei, pastor, minha avó convidou pra mim estar indo na igreja dela fazer uma visita. O senhor permite eu ir fazer uma visita? Ele falou, não, claro, pode ir, vai lá fazer uma visita. Mas é só uma visita, né? Eu falei, sim, é só uma visita mesmo, só vou fazer uma visita. E fui. Eu fui nessa igreja e gostei, eu amei a igreja. E fui, cultuei um domingo. Aí eu falei assim, vó, quando é o culto de ensino? E eu não tava entendendo que o Espírito Santo e Deus já tava trabalhando na minha vida aí. E aí eu falei, vó, quando é o culto de ensino? Ela falou assim, o culto de ensino, se eu não me engano, os cultos de ensino era de terça, de quarta tinha um culto família. Da Vitória, família. Isso. Sexta-feira era ensaio e domingo o culto de família também, adoração, louvor. Aí eu falei pra ela, então eu vou começar aí, vó, nos cultos de ensino. E aí eu comecei a visitar, comecei a ir, comecei a buscar, a pedir permissão pro pastor deixar eu começar a participar dos cultos de ensino lá, porque não tinha culto na nossa. E aí ele foi conversando comigo e falou assim, tudo bem, Angélica, é só uma visita, você pode estar indo. Aí a gente eu comecei a ir visitar com a avó, eu ia visitar com a avó. A avó? Maria, a avó Maria Romão. Uma bênção de Deus, avó. A avó Maria Romão, te amo, minha venha. E aí fui fazer essa visita com ela. E aí ela falava assim pra mim, você tá gostando, filha? Eu falava pra ela, vó, tô orando. Mas o meu coração já fervia ali. Ela falou, mas você tá gostando? Eu falei, tô orando, vó. Seja feita a vontade de Deus. Se Deus permitir eu ficar, eu vou ficar. Mas se Deus não permitir... E aí eu fui pro culto um belo dia, eu orei a Deus um dia. E fui pro culto e falei, Senhor, se for da tua vontade, use alguém pra
pelo menos me mostrar que é a tua vontade de ficar ali. E nisso, quem que Deus usou? A nossa irmã Nayara, do nosso irmão Jonathan. Eu falei pra ela que eu iria contar esse testemunho pra ela e não contei até hoje. E Deus usou ela pra falar. Ela me chamou e falou assim pra mim: senta aqui, porque ela é regente da mocidade. E aí eu falei pra ela: quem, eu? Ela falou assim: senta aqui. E me chamou pra sentar do lado dela. E aí eu sentei do lado dela e fiquei tão feliz porque eu queria fazer parte, mas eu queria que Deus usasse alguém pra mim poder fazer parte. E Deus usou a nossa irmã Nayara. E pra honra e a glória do Senhor Jesus, estou nessa congregação até hoje. Hoje sou regente das irmãs do Círculo de Oração. Trabalho com a decoração da igreja. E sou muito grata a Deus por essas oportunidades que Ele tem me dado. Glória a Deus por isso. Eu espero que esse testemunho edifique o teu coração e a tua alma. E lembre-se que Deus é as respostas de todas as dúvidas. Lembre-se que se você estiver com dúvida, porque Deus não trabalha na dúvida, Deus trabalha com resposta. Então você ore, busque a Deus e fala: Senhor, não me deixa nessa dúvida. Me ajuda, que Ele vai te ajudar. Pode ter certeza disso. E Deus abençoe. Amém. Glória a Deus por esse testemunho abençoado. E com certeza a gente acredita, né, que pessoas serão edificadas para que o intuito deste testemunho, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, as pessoas reconheçam a Cristo como seu Salvador, em nome do Senhor. E por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, da igreja. Vamos continuar nessa corrente abençoada, em nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.